Simões Faria, curso Museologia e faço parte do projeto de pesquisa Ars Sacrum, Acervos Sacros no Rio de Janeiro, coordenado pela professora doutora Márcia Valéria Teixeira Rosa, a qual também é minha orientadora nessa pesquisa. Hoje apresentarei o trabalho intitulado A Pintura de Retrato de Augusto Petit, Estudo de Caso. Com o intuito de estudar, investigar e analisar os acervos sacros no Rio de Janeiro, esta pesquisa se concentra na Igreja São Francisco de Paula, localizada no Largo do São Francisco, no centro da cidade, e em seu acervo pictórico, sobretudo as obras do pintor Augusto Petit. Por meio de um levantamento e estudo do acervo de pinturas de retratos da Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, ordem à qual a Igreja pertence, se iniciou uma busca, principalmente pela circulação de notícias a respeito das encomendas das obras de Petit nos principais jornais que circulavam no Rio de Janeiro nos anos entre 1830 a 1940. A partir daí, a pintura escolhida para ser estudada foi o retrato do irmão comendador Francisco José Gonçalves Agra, que foi representado com a fachada original do cemitério da Ordem. Desse modo, se tornou imperativo a pesquisa da ligação relacional materializada pela homenagem feita pelo pintor do personagem com o cemitério. Assim, elaborou-se um banco de dados com o objetivo de identificar o processo de encomenda da pintura do retrato de Agra, compilar a repercussão dessa obra através de críticas de periódicos e jornais de época e, a partir desses dados, elaborar fichas catalográficas com o fito de documentar o histórico da peça. Aqui podemos observar com maiores detalhes a representação imagética da homenagem feita por Petit a Agra. A fachada do cemitério se encontra no fundo do quadro, em segundo plano, à direita do observador. Após uma análise visual comparativa, podemos perceber que a fachada encontrada no quadro, datado de 1883, é a mesma atualmente do cemitério. Nós vemos o arco, o portal, as 3 janelas de cada lado e o símbolo da ordem no topo com a cruz. Este estudo para o projeto de pesquisa Sacrum pretende fazer o levantamento do acervo artístico e histórico da Igreja São Francisco de Paula, assim como da Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, ordem à qual a Igreja pertence, assim como investigar a circulação de notícias a respeito da homenagem em forma de pintura do irmão comendador Francisco José Gonçalves Agra, que foi retratado com o cemitério da Ordem ao fundo de seu quadro, como também pretende-se entender a sua relação com o cemitério da Ordem e suas características arquitetônicas. Por meio da plataforma da Hemeroteca Digital, ou Biblioteca Nacional Digital, foi realizado o levantamento e a organização de um banco de dados utilizando os periódicos mais populares da época, para investigar a circulação de notícias na imprensa carioca a respeito da Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, da Igreja São Francisco de Paula, do irmão comendador Francisco José Gonçalves Agra e do cemitério do Catumbi Grande. Esses tópicos pesquisados são identificados como indicadores, que serviram para delimitar a busca na biblioteca. Os periódicos pesquisados foram O País, Jornal do Comércio, Gazeta de Notícias, Correio da Manhã e o Brasil Histórico, no arco temporal entre 1830 a 1940. Concomitantemente ao levantamento de dados, utilizando os periódicos de época mais veiculados no Rio de Janeiro, se deu início a uma pesquisa da trajetória artística profissional do pintor Augusto Petit, responsável pela pintura pesquisada. Essa pesquisa possuía o objetivo de investigar e analisar a obra feita por Petit a Agra, assim como descobrir as técnicas, materiais e suportes utilizados na mesma, e dessa forma produzir uma análise técnica sobre a obra, relacionando a representação do cemitério da Ordem com a imagem do irmão Agra na pintura pesquisada.
Também foi realizada visitas ao cemitério da Ordem, atualmente conhecido como Cemitério da Igreja São Francisco de Paula ou Cemitério do Catumbi, localizado no bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro. Para se obter mais informações sobre o irmão comendador Francisco José Gonçalves Agra, juntamente do mausoléu da família Agra. Nessas ocasiões, foram feitas coletas de dados acerca do sepultamento de Francisco José Gonçalves Agra, bem como de seu mausoléu no setor nobre do cemitério. Fotografias antigas da chácara e do próprio mausoléu da família Agra também foram coletadas, como podemos ver no slide. Também foram coletados documentos da aquisição da chácara do Catumbi Grande, número 22, todos cedidos pelo atual administrador do cemitério da Ordem. A respeito do levantamento da trajetória artística do pintor Auguste Petit, responsável pela pintura do irmão comendador Francisco José Gonçalves Agra, assim como de outros retratos da mesma ordem, concluímos que, apesar de realizar muitas pinturas com temas que variavam entre paisagem, natureza morta e cenas históricas, se especializou em retratos, recebendo em 1882, ano em que começou a pintar o retrato de Agra, uma menção honrosa pelos seus serviços, bem como uma medalha de prata e ouro que lhes foram concedidas em 1884 e 1882, respectivamente. Notamos também, a partir do levantamento feito no acervo da igreja, a notória influência artística de Petit na igreja São Francisco de Paula. O pintor, além de homenagear retratados como irmãos comendadores e corretores da ordem, também pintou os retratos da imperatriz Dona Teresa Cristina e do imperador Dom Pedro II. Os quadros do casal ficavam localizados no antigo Hospital da Ordem, que já não existe mais. Sobre o retratado pesquisado, Francisco José Gonçalves Agra, foi possível reunir informações acerca de seu trabalho administrativo executado na Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, tanto no cargo de irmão comendador quanto no de vice-corretor. Compilamos também dados sobre a vida, casamento, nascimento de seus filhos e seu falecimento, bem como a repercussão e ações movidas pela Ordem em sua homenagem após sua morte, até o ano de 1940, ou seja, a Ordem lembrou a morte de Agra por 54 anos depois de sua ocorrência. Aqui nós trazemos o exemplo do aviso de missa de sétimo dia do irmão comendador Agra, encomendada pela Ordem para o jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 1886, e ao lado nós vemos o aviso de morte do filho do comendador Agra, também encomendado pela Ordem ao jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 1909. A partir do levantamento e organização do banco de dados dos periódicos pesquisados, foi possível encontrar o registro de auxílio financeiro doado pelo irmão Agra para a compra da chácara do Catumbi Grande número 22, que se tornaria o cemitério da Ordem até os dias de hoje, indicando a possível ligação do personagem Agra com o cemitério. Logo, o porquê da homenagem feita do retratado com o cemitério ao fundo. Aqui nós podemos ver a memória da fundação do cemitério da Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula e a listagem das pessoas que se inscreveram para doar, para financiar a compra da chácara número 22. E o Francisco José Gonçalves Agra em segundo lugar. Foi viável ainda, utilizando o banco de dados dos jornais de época do Rio de Janeiro, a produção de uma ficha catalográfica da pintura do retrato de Agra. Foram coletadas, dispostas e compiladas todas as informações encontradas da obra, intrínseca e extrinsecamente, até este presente momento. Na ficha foi atribuído um título para a homenagem feita, houve a medição das dimensões da obra, análise do material, suporte e descrição das inscrições e marcas, identificação da assinatura, descrição intrínseca da obra e as observações da deterioração causadas por acondicionamento e disposição ao longo do tempo.
Conclusões. A partir do trabalho de pesquisa ainda em andamento referente ao retratado por Augusto Petit, irmão comendador Francisco José Gonçalves Agra, em sua ligação direta com o cemitério da Ordem, mais especificamente, a ligação material comprovada pelo pintor com Agra e a fachada original do cemitério ao fundo da obra é propriamente alusiva à campanha financeira efetuada por Gonçalves Agra em 1849 para a aquisição do sítio que se tornaria o primeiro cemitério extramuro do Brasil, ou seja, o primeiro cemitério a sepultar fora do campo santo da igreja, assim como o primeiro que sepultaria qualquer indivíduo, seja escravizado, indígena ou indigente, em seus limites sem discriminação social. Ao mesmo passo, fica claro a motivação do irmão comendador Agra ter sido loteado para integrar a parte mais nobre do cemitério, bem como possuir o maior mausoléu da instituição até hoje, considerando que foi um dos principais responsáveis pela negociação e aquisição da chácara Catumbi Grande número 22. Então aqui nós concluímos que a homenagem feita por Petit com o cemitério ao fundo da obra de Agra, do retrato de Agra, é propriamente alusivo à campanha financeira que ele fez para a aquisição da chácara, e é até por esse motivo que o seu mausoléu é o maior de todo o cemitério até hoje e também se localiza na parte mais nobre e histórica do cemitério. Aqui tem algumas fotos da fachada e do frontispício, da fachada posterior do mausoléu, como também da parte interna do mausoléu da família Agra. Ainda referente ao levantamento efetuado nos periódicos do Rio de Janeiro mais populares à época, a motivação que levou o grupo de irmãos comendadores e corretores, incluindo Agra, a transferir o cemitério ao lado da igreja São Francisco de Paula para um sítio extramuro era a concepção muito moderna para a época de higiene e saúde pública, advindas não só de estudos levantados pelos mesmos, mas de um relatório proposto por uma comissão da Academia Imperial de Medicina encarregada de examinar o lugar destinado pela ordem a ser seu novo cemitério, onde neste documento podia-se encontrar a relação não equivalente do número de mortes ocasionadas por uma das maiores epidemias da época do Rio de Janeiro, a febre amarela, para a ínfima quantidade de espaços destinados para sepultamentos nas igrejas, únicos locais legalmente autorizados a sepultar pessoas à época, indicando que a saúde pública poderia se tornar mais precária se os enterramentos continuassem a serem feitos tão próximos às igrejas e aos centros urbanos de forma tão saturada, já que não havia espaço físico para suprir a necessidade e a demanda dos enterramentos. Ou seja, por conta do estado de crise instaurado na cidade do Rio, se deu a necessidade de transferir o cemitério da Ordem para um sítio que comportasse os números de sepultamentos da época, que cresciam exponencialmente, o que promoveu a participação de Agra numa campanha financeira para o levantamento de recursos para a compra da chácara do Catumbi Grande número 22, como também sua participação como um dos maiores contribuintes para tal objetivo, o tornando detentor do maior mausoléu do cemitério até hoje, localizado também na área nobre e histórica desse sítio. Obrigada a todos, e aqui estão as referências da pesquisa.